Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A chegada de Carlos Miguel a São Paulo não foi apenas mais uma movimentação no mercado, foi um estalo de adrenalina na academia de futebol. O goleiro de 26 anos desembarcou com ares de promessa e um currículo que reverbera respeito. A expectativa pairava seca no ar, até que, entre olhares curiosos e câmeras discretas, ele cruzou os portões do Verdão com um sorriso compartilhado entre alívio e determinação. O clima sugeria algo a mais, como se o ar ali fosse agora carregado de esperança para um clube sedento por estabilidade na meta e segurança nos momentos decisivos. Instalado na rotina intensa da preparação, Carlos Miguel atravessou corredores, sentiu o campo sob seus pés, percorreu os vestiários e encontrou, finalmente, a presença de Everton. Não foi um encontro casual. Ali, no espaço que moldou ídolos, o novo contratado foi recebido com respeito. E fez questão de calibrar o tom. Futebol é assim, declarou, ponderando sobre seu passado no Corinthians e pondo um ponto final nas especulações. O que poderia soar como requinte de rivalidade, para ele se transformou em simplicidade de um ofício que exige adaptação. A frase veio com a leveza de quem sabe que a camisa pesa, mas que um goleiro veste não com o ego, mas com entrega. Nesse momento, o Palmeiras ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro de 2025, com 36 pontos conquistados em 17 partidas, atrás de Flamengo, 40 pontos, e Cruzeiro, 37, mais à frente de Bahia e Botafogo. Está, portanto, bem colocado, mas ainda longe de garantir o título. A situação reforça a necessidade de solidez no sistema defensivo, especialmente no gol, o ponto que agora será disputado com tamanha expectativa. A tabela reflete equilíbrio e urgência. Cada partida, cada defesa pode ser decisiva para mudar o panorama de uma campanha que, até aqui, respira na linha entre o sonho continental e a pressão interna. Ao chegar à academia, Carlos Miguel já deparou com a filosofia de trabalho rígida comandada por Abel Ferreira. A intensidade, as leituras rápidas, a preparação física e mental, tudo sugere que ele chegará não apenas como substituto, mas como legítima alternativa. A convivência com Everton promete ser um duelo de respeito e motivação. Afinal, não se trata de desgaste ou confronto, mas de uma disputa que pode elevar o nível da equipe como um todo. A concorrência, nesse caso, alimenta mais do que ameaça, inspira. O goleiro impressiona-se, entre outras coisas, com o histórico de vitórias e a estrutura quase imponente do Verdão. É como se cada espaço da academia, cada campo de treino, pulsasse com vitórias e discursos de superação. E ele parece disposto a agregar sua voz nessa sinfonia de conquistas, até porque o contrato que se encaminha é de longa duração, 5 temporadas. Um compromisso ao qual parece abraçar com convicção. Os números envolvem cerca de 4 milhões de euros fixos, com potencial de acréscimos por metas, sintonia econômica que reflete ambição esportiva. Em sua primeira declaração oficial, Carlos Miguel tratou de amenizar o peso do passado e sublinhar a própria paixão pelo futebol. Estou feliz de voltar ao Brasil e vir para o Palmeiras. Agora é fazer exames. Estou empolgado para essa temporada e para a próxima. Um discurso curto, direto, mas carregado de inspiração, promete comprometimento imediato e dedicação plena, como manda a camisa alviverde. Não foi só o clima do aeroporto ou o campo que impressionaram o atleta. Boa parte da recepção veio da torcida que, com reserva e expectativa, viu nele uma possibilidade de refluxo de confiança. Em um momento que pedia confiança atrás, e com os reflexos dos resultados instáveis, a chegada de um goleiro jovem e de potencial é como uma lufada de ar puro. A composição de elenco se encaixa com naturalidade, ele chega como alternativa e, quem sabe, como solução. No momento em que pisa no gramado da academia, cada passo de Carlos Miguel reverbera uma possibilidade, a articulação entre firmeza e reflexo pode se transformar em muralha. Ele vem de um clube europeu, o Nottingham Forest, e representa uma transição de contexto, de ambientação à adaptação, de expectativa à concretização. E o seu discurso, leve,
revela a consciência da responsabilidade, mas também do privilégio que é vestir a camisa do time que dispensa apresentações. E o momento do clube, dentro do Brasileirão, demanda força mental. Após combater crises de jogo e resultados na Copa, uma vitória de Vitor Roque serviu de combustível para manter o time na parte de cima da tabela e renovar o ânimo para os desafios continentais. Carlos Miguel chega em um plantel que luta por reabilitação e crescimento, e que precisa de cada goleada evitada, de cada defesa decisiva, para continuar perseguindo os objetivos. Então, mais do que o corpo que veste luvas, o que o Verdão recebe é uma presença que pode gerar impacto. Não foi apenas uma assinatura, nem apenas um desembarque, foi a abertura de uma nova página. Uma página que começa a ser escrita com palavras simples, prosa, entrega, futebol, e que buscará transformação dentro da meta palmeirense. A análise interna do Palmeiras sobre a chegada de Carlos Miguel vai além da técnica e da juventude do goleiro. O clube enxerga nele um símbolo de renovação calculada. Após anos de estabilidade com o Everton, que ainda tem respaldo da comissão técnica e é considerado um dos melhores do país, a diretoria entende que é preciso preparar o futuro com passos firmes no presente. Carlos Miguel não chega como sombra, mas como centelha. E isso ficou claro nos bastidores da academia. Há planejamento para que ambos convivam em alto nível, trocando experiências, motivando-se, principalmente, aumentando a competitividade interna, o que, inevitavelmente, resulta em evolução coletiva. A sua trajetória até o Palmeiras teve curvas inesperadas. Do início no Internacional ao destaque no Corinthians, passando pela ida ao futebol europeu, Carlos Miguel construiu uma carreira sem alarde, mas com consistência. Sua altura imponente, 2,04 metros, sempre foi um diferencial, mas foi nos momentos decisivos que ele conquistou espaço. No Corinthians, por exemplo, chegou a ser titular em partidas importantes, sendo elogiado por sua frieza e reflexos. No Nottingham Forest, embora tenha tido menos espaço, aprimorou fundamentos técnicos, compreensão tática e principalmente a leitura de jogo em um cenário competitivo como a Premier League. Esse amadurecimento técnico e emocional é o que mais atraiu a atenção da comissão liderada por Abel Ferreira. A forma como ele se apresentou no clube revelou um profissional consciente de seu papel. Com discrição, sem ostentação e com um discurso focado em trabalho, Carlos Miguel não usou de frases prontas ou de provocações. Preferiu falar da oportunidade que representa o Palmeiras, das metas pessoais que se alinham com os objetivos do clube e da chance de, enfim, conquistar protagonismo em um dos maiores elencos da América do Sul. O tom foi de respeito, mas com ambição. E é exatamente essa combinação que Abel costuma valorizar nos atletas que coloca para jogar. Nos bastidores, os goleiros do elenco, incluindo jovens da base como Kaique e Matheus, acompanharam com atenção a chegada do novo concorrente. O clima, segundo fontes do clube, é de respeito e até admiração. Carlos Miguel não vem para tirar espaço de ninguém, mas para agregar. E esse espírito coletivo é algo que Abel exige. O técnico português, conhecido por valorizar a força do grupo acima de nomes, já deu sinais de que pretende observar o desempenho nos treinos antes de tomar qualquer decisão precipitada sobre titularidade. Durante a primeira sessão de atividades na academia de futebol, os olhos estavam voltados para suas mãos, seus pés e sua postura entre as través. E ele correspondeu. Mesmo com o ritmo ainda distante do ideal, como se espera para um jogador recém-chegado, Carlos Miguel demonstrou segurança, liderança e leitura rápida de jogadas. A equipe de preparação de goleiros elogiou sua movimentação e, principalmente, a comunicação com os zagueiros. Em um clube que preza por transições rápidas e sistema defensivo sólido, esse primeiro contato foi animador. A comissão técnica pretende realizar testes progressivos com ele nas próximas semanas. A ideia não é apressar nada, mas sim integrá-lo ao modelo de jogo, às exigências táticas e ao padrão físico do grupo. Os jogos-treino durante a pausa da Copa Sul-Americana servirão de laboratório. Abel Ferreira já sinalizou internamente que dará oportunidades ao novo goleiro em algumas partidas específicas do Brasileiro, principalmente nos duelos com adversários da parte de baixo da tabela, onde a pressão do resultado é diferente da dos clássicos. Trata-se de um plano gradual, que visa dar confiança sem gerar comparações prematuras.
Mas fora das quatro linhas, o impacto da chegada de Carlos Miguel já foi sentido. As redes sociais do clube tiveram aumento no engajamento desde o anúncio. Torcedores dividiram opiniões, como é natural, mas a maioria enxergou com bons olhos a ousadia do Verdão em buscar um goleiro jovem, experiente e com bagagem internacional. A torcida, sempre atenta às movimentações de bastidores, reconheceu também o fato de que a chegada de Carlos Miguel mostra planejamento e não improviso. A diretoria, neste caso, antecipou-se a possíveis cenários de saída de Everton ou de desgaste físico de um jogador que já ultrapassou os 35 anos. O ambiente no vestiário também foi influenciado positivamente pela novidade. A presença de um novo goleiro mexe com a rotina. Desde o fisioterapeuta ao preparador de goleiros, tudo ganha nova dinâmica. E em um elenco vitorioso, mas que precisava de uma dose de renovação e competitividade saudável, essa mudança foi bem recebida. A chegada de reforços pontuais, como vem sendo o caso com outros nomes também analisados pela diretoria, reforça a ideia de que o Palmeiras não quer apenas participar das competições em 2025, mas vencer todas as que disputar. O calendário do Verdão para o segundo semestre é apertado. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e compromissos amistosos exigem um elenco profundo, preparado e motivado. E ter dois goleiros em nível elevado, um já consagrado e outro com sede de crescimento, pode ser um diferencial decisivo em jogos que terminam nos detalhes. Quantas vezes um título não é decidido em uma defesa nos minutos finais? Quantas classificações se baseiam em pênaltis salvos por goleiros atentos? A comissão técnica sabe disso. E Carlos Miguel também. Nos corredores da academia, Abel Ferreira foi direto ao ser questionado, em conversa interna, sobre o que esperava do novo goleiro. Ele respondeu com naturalidade: espero que ele nos dê trabalho para escolher. Quanto mais difícil for a escolha, melhor para o Palmeiras. Essa frase resume o espírito que norteia o clube em 2025, excelência pela disputa interna. Não há espaço para comodismo. E Carlos Miguel parece ter entendido o recado desde o primeiro dia. O camisa que usará ainda não foi revelado oficialmente, mas o símbolo já está no peito. E com ele, a responsabilidade de defender uma história construída com suor, raça e títulos. A estreia oficial ainda será anunciada, mas a expectativa cresce a cada treino. A imprensa acompanha de perto e os torcedores cobram, mas também apoiam. Carlos Miguel, que já viveu estádios cheios e partidas de peso, agora enfrenta um novo desafio: conquistar não apenas defesas difíceis, mas também a confiança de um dos públicos mais exigentes e apaixonados do Brasil. A direção do clube destacou em nota que confia no potencial técnico e humano do atleta, reforçando que a contratação de Carlos Miguel é parte de uma estratégia de longo prazo para manter o elenco competitivo e equilibrado. A valorização de ativos jovens com experiência internacional é, segundo fontes internas, uma linha prioritária do planejamento atual, que também está sendo aplicada em outros setores do time, como o meio-campo e ataque. A chegada do goleiro, portanto, é mais um passo dentro de um plano estruturado, que passa longe do improviso. Carlos Miguel, por sua vez, já começou a procurar casa em São Paulo. A adaptação à cidade também é parte fundamental do processo. Ele demonstrou interesse em morar próximo à academia de futebol, evitando desgastes com o trânsito e otimizando sua rotina diária. O clube oferece suporte logístico, nutricional e psicológico aos novos atletas, e no caso do goleiro, esse acolhimento será ainda mais importante para garantir que todo o seu foco esteja voltado ao desempenho técnico. Os primeiros dias serão cruciais para definir como ele responderá à carga de treinos e à expectativa do clube. Ainda nesta semana, ele participará de reuniões com a comissão técnica para avaliação física, tática e definição de metas individuais. Tudo está sendo documentado. Cada etapa de sua integração ao elenco está sendo monitorada de perto. O Verdão aposta alto, e Carlos Miguel sabe disso. A grande questão que se coloca é: ele corresponderá? A resposta virá nos gramados, nas defesas difíceis, nos treinos silenciosos e nos jogos de grito preso na garganta. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar!
No dia seguinte à sua chegada, Carlos Miguel já vestiu o uniforme completo do Palmeiras e desfilava pelos gramados da academia com a serenidade de quem sabe o peso da instituição que agora representa. Os funcionários do clube, acostumados a receber reforços de peso, notaram algo particular: ele não se portava como um recém-chegado, tampouco como um ex-rival em adaptação. Era como se já estivesse ali há meses, como se o ambiente fosse parte de sua natureza. Essa naturalidade conquistou rapidamente os que o cercam e deixou claro que o clube não trouxe apenas um atleta, mas um profissional preparado mental e emocionalmente para o desafio que se apresenta. A torcida, ainda dividida quanto à sua contratação, começou a suavizar o tom diante das imagens divulgadas do goleiro no treino. As primeiras defesas, os sorrisos discretos, os cumprimentos respeitosos com os companheiros e a energia que transmitia criaram um novo clima. As arquibancadas digitais, tão rápidas em julgar, passaram a acolher. Muitos dos que antes torciam o nariz para sua chegada agora comentam com entusiasmo, fazendo coro a uma nova esperança na meta palmeirense. E isso, no Palmeiras, é raro. A cobrança é intensa, mas quando a confiança é conquistada, torna-se uma força devastadora ao lado de quem veste o verde. Internamente, os dirigentes respiram aliviados. A negociação não foi simples. A multa rescisória junto ao Nottingham Forest exigiu articulação, convencimento e, principalmente, velocidade. O Palmeiras não poderia esperar o fim da temporada europeia para agir. Carlos Miguel já estava no radar há meses. O clube monitorava seus passos desde os tempos de Corinthians, mas foi na Europa que o interesse se intensificou. A comissão de análise de desempenho identificou aspectos importantes: sua frieza diante da pressão, o tempo de reação, a leitura de posicionamento em bolas aéreas e a capacidade de iniciar jogadas com os pés. Esses atributos o tornaram o nome ideal para um Palmeiras que busca cada vez mais protagonismo também fora do Brasil. A meta é clara: ser um clube modelo na América do Sul, não apenas em títulos, mas em gestão, desempenho e inovação. A contratação de Carlos Miguel faz parte dessa mentalidade. Um goleiro moderno, adaptado ao futebol europeu, com idade para evoluir e características que se encaixam perfeitamente no jogo vertical e dinâmico que Abel Ferreira exige. A aposta não é apenas no presente. É no futuro. E no Palmeiras, o futuro se constrói com base sólida, como os alicerces da arena. No campo, a comissão técnica já vislumbra possibilidades interessantes. Carlos Miguel pode, por exemplo, atuar em competições paralelas enquanto Everton segue como titular nas principais frentes. Ou, dependendo do desempenho, pode conquistar a vaga de forma natural, como já aconteceu com outros atletas da era Abel. A meritocracia no elenco é uma regra tácita. Não importa o nome. Importa o rendimento. E isso motiva todo o grupo. A simples presença de Carlos Miguel já elevou o sarrafo da posição. O Everton, experiente e competitivo, sabe disso. E responde treinando ainda mais forte. Essa disputa, ao contrário do que muitos acreditam, fortalece o ambiente. Nenhum dos dois quer ser reserva. E é exatamente isso que Abel deseja. Em um elenco recheado de jovens promissores e veteranos vitoriosos, o equilíbrio está em manter todos em estado de alerta, famintos por cada minuto jogado. E com dois goleiros de alto nível, o Palmeiras se arma para os momentos decisivos que virão. A Libertadores se aproxima da reta final, o Brasileirão afunila e a Copa do Brasil cobra eficiência. Em cada competição, uma defesa pode ser a diferença entre a glória e o fracasso. Carlos Miguel não pediu garantias. Ele pediu trabalho. Disse à diretoria que quer ganhar o campo com suor, não com palavras. E isso caiu como música nos ouvidos de Abel. O treinador é conhecido por valorizar atitudes mais do que discursos. E nesse início de relação, tudo indica que o goleiro entendeu a filosofia do clube e, sobretudo, do técnico. Os próximos treinos e amistosos serão seus testes. Mas nos bastidores, a impressão inicial é positiva. O goleiro que chegou com dúvidas ao redor, hoje já é visto como uma grata surpresa. A programação do clube prevê uma integração completa até o fim do mês.
Carlos Miguel passará por avaliação psicológica, sessões de vídeo com analista de desempenho e ajustes específicos de reflexo e reposição com os preparadores de goleiros. A intenção é acelerar sua curva de adaptação sem comprometer a integridade física. A comissão médica traçou uma rotina equilibrada entre carga de treino e descanso, considerando o tempo que o atleta passou sem atuar regularmente na Inglaterra. Tudo está sendo feito para que, quando estiver em campo, esteja no auge. Enquanto isso, os companheiros de time também já demonstraram acolhimento. Jogadores como Gustavo Gomes, Murilo e Marcos Rocha, fundamentais na linha de defesa, fizeram questão de se aproximar do novo goleiro. Entrosamento começa no olho, no bom dia sincero, no bate-papo leve. E Carlos Miguel parece ter se entrosado rápido. Mesmo sendo de poucas palavras, mostrou-se acessível e disposto. E isso, no vestiário, vale ouro. Em campo, os sinais iniciais são de que ele poderá ser mais do que um reforço, poderá ser um pilar. O Palmeiras não é clube de prometer. É clube de fazer. E essa contratação segue esse mantra. Trouxe um atleta que poucos esperavam, investiu sem alarde, apresentou com sobriedade e agora planta um processo de transição que pode mudar a hierarquia da posição mais ingrata do futebol, o gol. Carlos Miguel sabe que os holofotes podem brilhar ou queimar. Mas também sabe que, se for bem, será elevado a um novo patamar. O Palmeiras oferece isso: estrutura, visibilidade e competitividade. Cabe a ele aproveitar. Para a torcida, resta observar, apoiar e cobrar. Como sempre foi. Como sempre será. E para Carlos Miguel, resta mostrar que a aposta não foi em vão. Que a chegada ao clube mais vitorioso do século XXI no Brasil não será apenas mais uma passagem, mas o início de algo maior. O Palmeiras, hoje, não contrata apenas jogadores. Contrata soluções. E Carlos Miguel se apresentou como uma delas, pronto para ser forjado na pressão e lapidado na vitória. Seu nome, agora, está na lista dos que vestiram a camisa alviverde com história por escrever. A biografia de um goleiro pode mudar em um único jogo. Em uma única defesa. Em um único clássico. O tempo dirá. Mas o presente já é intenso. E a chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras é mais do que uma notícia. É um movimento estratégico que pode ser lembrado como o início de uma nova era sob as través do Allianz Parque. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.